E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem PPL do ano de 2012 que fala pra gente o seguinte: tem um cara que não tá conseguindo desatarrachar um parafuso de uma porca e aí o camarada dele fala assim, pô, eu consigo. Aí ele bota numa vela e consegue desatarrachar. O quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. Para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente de quê? Vamos entender a situação. Você tem aqui, tá, gente? Uma porca, tá? Que eu pintei de branco, e o parafuso de laranja. Olhando essa parte aqui do meio, a gente vai ver o seguinte: a porca, tá? Representada pelo círculo preto, ela tem basicamente o mesmo tamanho do parafuso, por isso que fica difícil de tirar os dois. O que precisa acontecer para que essa situação mude? O que a gente precisa fazer para tirar o parafuso da porca? A gente precisa que a porca cresça mais do que o parafuso a partir do aquecimento. Por que isso acontece? Quando o corpo ele muda de temperatura, ele sofre dilatação. E a situação que a gente quer é justamente essa, que a porca cresça mais que o parafuso, para ele depois então ser o quê? Retirado. A partir disso, você pode pensar que a dilatação, né? Você pode pensar em qualquer tipo de dilatação. Mas pensando aqui, né, em questão de superfície, a gente vai pensar no seguinte: eu quero que a variação da área da porca, né, do buraco da porca, seja maior que a variação de área do parafuso. E aí você pode considerar algumas coisas, tá? A fim de aproximação, como esses buracos inicialmente tinham quase o mesmo tamanho, a gente pode dizer o seguinte, ó, a gente tinha mais ou menos essa situação, certo? Então você pode dizer que a área inicial da porca era igual à área inicial do parafuso. E eles sofrem um aquecimento igual, ou seja, a variação de temperatura da porca é igual à variação de temperatura do parafuso. O que isso vai permitir para a gente? A gente vai poder analisar então as expressões. ΔA, que é a variação da área em função da dilatação, depende da área inicial, do coeficiente de dilatação superficial e da variação de temperatura. A mesma coisa acontece para o parafuso. A0 vezes beta vezes Δθ. Só que a gente viu que as áreas iniciais e as variações de temperatura são iguais. Então a gente chega na conclusão do seguinte: se eu cortar todo mundo, eu descubro que o coeficiente de dilatação superficial da porca tem que ser maior que o coeficiente de dilatação do parafuso. Isso já dá para a gente uma noção do seguinte: a porca tem que dilatar mais que o parafuso, até porque na situação que a gente estava vendo antes, mostrava isso também. Beleza, mas como que eu sei qual tem que ser o par de valores que eu tenho que analisar? Se você olhar a expressão de forma bonitinha, né? Variação da área é igual à área inicial vezes beta vezes Δθ, para você ter a maior dilatação possível a partir do menor aquecimento, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter que o parafuso ele tenha que dilatar pouquinho, né? Por que esse parafuso tem que dilatar pouquinho? Porque aí ele vai crescer pouquinho. E a porca tem que dilatar muitão. Então o coeficiente dela tem que ser o maior possível. Com essa análise, a gente pode dizer o seguinte: eu tenho que procurar para a porca o maior coeficiente possível e para o parafuso o menor coeficiente. Luiz, ele está dando coeficiente de dilatação linear. Influencia na questão? Não, porque o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do linear. E como a gente não está interessado em fazer cálculos, esse fator numérico 2 não vai influenciar em nada. Então, pensando aqui no maior valor para a porca, a gente tem aqui, ó, o chumbo, 2,9. E para o parafuso, que tem que crescer pouquinho, tem o platino, que é 0,9. E isso está melhor descrito no gabarito da letra C, né? O parafuso tem que ser feito de platina
e a porca tem que ser feita de chumbo. Com isso, a gente encerra essa questão com gabarito na letra C. E eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!